Nesse vídeo, eu vou te ensinar a criar um agente que todo RH gostaria de ter à disposição. E o que esse agente faz na prática? Toda vez que você tem um processo seletivo em aberto e você recebe no seu e-mail do Gmail o e-mail de um candidato com o currículo dele anexado, o N8N é capaz de disparar essa automação aqui. Ele recebe o e-mail, ele lê e interpreta o e-mail, ele extrai os dados do PDF do currículo via texto para o nosso agente aqui entrar em ação. Esse agente usa um modelo do GPT e consegue analisar o currículo com base nos critérios que eu montei e cruza os dados com a vaga em aberto, uma planilha de dados de vagas que eu criei aqui e eu vou te mostrar ela na prática. Depois, a gente usa um pequeno código aqui que eu vou te mostrar na prática como a gente cria ele, para poder deixar o texto pronto para a gente salvar na nossa planilha de análise. E, por fim, o candidato recebe uma resposta automática assim que envia o e-mail, falando que a gente está analisando o currículo dele e que assim que for possível, a gente entra em contato com o resultado. Agora a gente vai ver isso daqui acontecendo na prática. A primeira coisa que eu vou fazer é enviar para mim um e-mail de teste com o título de vaga aberta e com o meu currículo anexado. E a gente vai aqui dentro do meu N8N ver isso acontecendo na prática. Ó. Então, ele recebeu o meu e-mail, ele leu a mensagem, ele extraiu o texto do PDF, agora o agente está entrando em ação e a análise está sendo preenchida na nossa planilha e já eu vou receber uma resposta automática agradecendo pela candidatura. Ó, aqui está certinho. Eu acabei de enviar meu currículo com o título de vaga aberta e eu recebi uma resposta automática. Obrigada pela candidatura, em breve entraremos em contato, atenciosamente. Essa daqui é a minha planilha de vagas abertas. Eu coloquei aqui a descrição Engenheiro de Prompt Júnior, a descrição da vaga, essa aba aqui ela funciona como um banco de dados. O nosso agente ali no N8N consegue consultar essa vaga aberta aqui e cruzar os dados com o currículo que ele acabou de analisar. E aqui na segunda aba, a gente tem análise, que eu coloquei o nome, o e-mail, a vaga, a pontuação total, qual é a recomendação, pontos de formação, pontos de experiência, pontos de habilidade, e aqui eu coloquei cada um com seus critérios, né, e com seus pesos, os diferenciais e uma análise detalhada. Recomenda-se essa candidatura para a vaga de engenheiro de prompt, considerando seu forte interesse e experiência prática com IA e ferramentas associadas. Então, toda vez que você receber o e-mail, quando você tiver com esse processo seletivo aberto, você vai ter essa análise feita automaticamente aqui, com todos esses pontos divididos por categoria, análise detalhada e qual que é a recomendação e a pontuação total. Agora, eu abri o workflow do zero e a gente vai criar passo a passo essa automação. Toda agente que eu crio, eu gosto de fazer um manual de apoio para me ajudar na construção e para eu ensinar meus alunos. Então, eu vou aproveitar esse vídeo aqui e vou usar esse material de apoio para ajudar a gente na construção. Então, o nome do projeto é Análise de Currículo. O objetivo: analisa os currículos recebidos de um processo seletivo de forma automática. O primeiro passo é a gente criar um gatilho do Gmail para avisar que chegou um e-mail de candidatura de vaga. Então, a gente precisa conectar a credencial do Gmail e definir a frequência de requisição de e-mail, ou seja, com que frequência a gente vai pedir para o N8N bater na porta do nosso Gmail e ver quantos e-mails de candidatura de vaga chegou para a gente poder fazer essa análise. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um gatilho de Gmail. Eu fui ali em Trigger, quando a mensagem é recebida, eu já tenho a minha conta aqui conectada. No meu curso eu ensino passo a passo como você faz para poder conectar suas contas de Gmail, sua conta de Google Drive, de Google Calendar. Nesse vídeo aqui, se eu ensinar todo esse passo a passo, vai ficar muito extenso. Bom, então eu já conectei aqui a credencial do meu Gmail. Essa parte aqui é uma das mais importantes dessa automação. Se eu colocar aqui todo minuto, mesmo que eu não receba e-mails de candidatura todo minuto, eu vou gastar uma requisição, porque o N8N vai ficar lá no Gmail todo minuto. E aí, recebeu algum e-mail? Não, mas ele gasta uma requisição. E aí? Aí no próximo minuto. E aí, recebeu um e-mail? Não, mas ele gasta uma requisição. Então, se você não tem a necessidade de fazer essa análise todo dia, toda hora, todo minuto, deixa aqui ó, a cada 24 horas. Então, ele vai fazer uma requisição por dia e vai pegar ali tudo que ele recebeu nas últimas 24 horas. E aqui você pode definir o horário para ele fazer essa análise no seu Gmail. Aqui, por exemplo, está às 14 horas. Agora a gente vai deixar esse evento aqui de mensagem recebida e a gente vai precisar acrescentar um filtro aqui. Esse filtro ele vai servir para a gente pegar só os e-mails
que estão relacionados com vagas, com candidaturas, porque senão ele vai tentar fazer essa análise de todos os e-mails que a gente receber. E não é isso que eu quero. Então aqui eu coloquei, ó, o assunto, subject, for vaga, ou o assunto for currículo, ou o assunto for CV, porque às vezes as pessoas costumam abreviar a palavra currículo com CV. Então aqui você pode colocar várias, se tiver um nome da vaga específica que você quer montar também essa automação, você coloca aqui e vai sempre colocando nesse formato, ó, subject, o nome, or, subject, vai repetindo essa estrutura aqui. Um outro filtro que eu gosto de colocar aqui é para incluir o spam, porque às vezes algum anexo cai direto no spam e a gente não pode perder essa candidatura. Então aqui a gente está com o nosso gatilho configurado no Gmail e vamos ver se ele está funcionando. Eu vou abrir o meu e-mail e vou enviar um e-mail de teste. Pronto, estou enviando o e-mail e vou ativar, vou pedir para executar esse fluxo aqui no N8N. Pronto, ele executou e passou aqui exatamente o meu e-mail. Ó. Subject vaga de Larissa para Larissa, porque eu usei o mesmo e-mail. Então, o meu gatilho está funcionando perfeitamente. Uma das coisas que a gente vai fazer aqui, para eu não ter que ficar enviando o e-mail para facilitar a construção dessa automação, a gente vai pinar esses dados aqui. E aí vocês vão entender por que a gente faz isso já já nos próximos nós. Esse é o gatilho que desperta a nossa automação. Quando o e-mail é recebido, ele desperta o N8N para mostrar que alguma coisa está acontecendo. Mas esse nó não é capaz de ler exatamente o conteúdo do e-mail que a gente recebe. Então, o próximo nó que a gente vai criar agora é um nó que consegue ler o e-mail que a gente acabou de receber. Eu vou puxar aqui um nó de Get a Message aqui no Gmail também. E como que a gente vai configurar? Muito simples. Eu já conectei a minha credencial do Gmail e você vai perceber que quando você fizer isso a primeira vez, você já vai fazer isso aqui de forma automática, igual eu já estou fazendo. Você vai ter esse trabalho uma vez. A fonte é de mensagem, a operação é de get, né, de entender a mensagem, e esse message ID aqui é o ID da mensagem, ou seja, é o conteúdo da mensagem que a gente quer analisar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui ao lado esquerdo, que me mostra os dados que estão vindo do meu nó de gatilho. E por que eu falei para vocês, então, que era importante a gente pinar, ou seja, a gente fixar aqueles dados? Porque para eu fazer essas configurações aqui, eu posso simplesmente puxar aqui da forma mais simples possível. Então, os dados aqui do e-mail que eu acabei de receber, eu consigo aqui, ó, por esse Message ID. E que Message ID é esse? É esse ID, que é esse número aqui. Então, eu já trouxe isso aqui no formato de uma expressão, que vai facilitar muito para a gente. Eu vou desativar esse simplificar aqui, porque eu preciso criar uma opção aqui para ele pegar os arquivos em anexo, tá? Então, essa configuração aqui agora, ela está pronta. O meu N8N recebe o e-mail e eu consigo interpretar os dados desse e-mail aqui com esse nó. Vamos executar isso então na prática. Pronto, executou. Ele passou aqui o meu currículo tranquilamente, que é o principal que eu preciso extrair do e-mail. Eu preciso extrair o currículo do meu agente analisar. Só que do jeito que está aqui, não está no formato texto, não está no formato legal de chegar para o nosso agente. Então a gente vai criar um nó aqui para extrair aquele PDF, aquele anexo, em formato de texto. Então, eu vou vir aqui e vou digitar extrair de um arquivo. Então, como a maioria dos currículos eles vêm no formato de PDF, eu vou colocar aqui, ó, extrair from PDF. E qual configuração eu preciso fazer aqui no N8N? Vamos ver lá no nosso material de apoio? A gente vai usar esse nó de extrair de arquivo para extrair o texto do currículo do PDF que veio anexado. Então, o N8N vai receber o arquivo PDF do Gmail e vai converter o currículo em texto bruto. Ele vai preparar esse conteúdo, então, para análise feita pelo nosso agente. Então, a configuração que eu preciso fazer aqui é, a operação é extrair, e eu vou colocar isso daqui, ó, anexo 0. E por que eu estou colocando esse nome aqui? Porque é exatamente esse nome que aparece aqui no meu nó anterior. Então, ele vai pegar e vai conseguir transformar esse anexo aqui, que eu estou colocando o nome aqui, igual o nó anterior, para poder extrair o texto e preparar para o meu nó de agente. Então, feito isso, vamos executar novamente esse step. Prontinho. Aqui, todo o PDF aqui em anexo foi transformado em texto para poder chegar para o próximo nó do agente e ele conseguir analisar de forma clara. Agora, eu vou conectar um agente de
um dos mais completos possíveis. Por quê? Porque eu preciso que, além de interpretar o que eu quero que ele faça, eu preciso que ele também consulte ferramentas, que vai ser o banco de dados das minhas vagas, tá? Então, aqui dentro do meu agente, quais são as principais configurações que eu tenho que fazer? Aqui eu vou colocar definir abaixo. Nessa parte de Prompt User Message, eu vou dar algumas indicações aqui para esse agente, de onde ele vai pegar as informações que eu quero que ele interprete. Eu vou vir aqui no meu material de apoio, eu vou deixar todos os prompts que eu estou usando na descrição desse vídeo, então deixa o like aí para poder me ajudar esse material a alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu vou copiar isso daqui, ó, e vou apagar isso daqui para eu mostrar como que eu consigo pegar isso aqui no Enem. Então, eu estou falando para ele que o candidato que eu quero que ele analise é esse daqui, ó. Por isso que a gente pina os dados, gente, porque em vez de eu ficar aprendendo a criar essas expressões, eu consigo trazê-las do nó anterior de forma muito mais clara. Onde está o nosso candidato? O nosso candidato está vindo, o e-mail de candidatura está vindo lá do Gmail Trigger, ó. Então, eu coloco aqui, ó, né, from, eu vou colocar aqui, pronto. E qual que é o texto do currículo? Esse texto do currículo está vindo desse nó aqui de extrair dos arquivos. O texto está aqui, ó. Eu vou puxar isso aqui agora. Então, eu estou referenciando de onde que eu quero que o nosso agente pegue as informações para ele analisar. E aqui eu vou adicionar uma opção que é, de fato, a instrução que eu quero que o meu agente siga. Eu já deixei esse prompt aqui, ó. Você é um analista de RH? Avalie o currículo com base somente na vaga fornecida no input vindo da planilha Vagas Abertas Empresa EA Turbo. Então, se provavelmente a sua planilha ela vai ter outro nome. Então, você altera isso daqui, você personaliza com as informações. Provavelmente você vai ter mais de uma vaga. Então, você vai, na sua planilha, você vai colocar mais de uma vaga aqui e no seu prompt você vai pedir para o chat GPT interpretar qual vaga que ele mais quer, que o candidato mais se encaixa ou qual vaga que ele está se candidatando. A minha ideia aqui não é te ensinar algo robotizado que você não consiga mudar. A minha ideia aqui é te ensinar o conceito por trás de cada automação de cada agente para você adaptar aí de acordo com o seu caso. Essas regras aqui elas são feitas pela minha cabeça, tá? E os pesos também. Mas você pode adaptar isso aí de acordo com o seu negócio. Então eu dei categorias de formação, experiência, habilidades diferenciais e cada uma com seus respectivos pesos. E a pontuação total é a soma das 4 categorias, no máximo de 100 e no mínimo de 0. E eu vou pedir para ele retornar esses dados em JSON, sem texto antes ou depois, sem markdown, sem comentários, usando apenas essas chaves aqui, ó. Isso daqui. Dessa forma aqui, ó, candidato, nome, e-mail, vaga aplicada, pontuação, que é de acordo com o cabeçalho que eu coloquei na minha planilha aqui, beleza? Então, vamos copiar esse prompt aqui agora. Agora, eu vou executar para a gente ver se vai funcionar. Ó, aqui no meu nó de agente não funcionou. Por quê? Porque primeiro eu não conectei um modelo do GPT, então não tem como o meu agente raciocinar. E segundo, eu não conectei a minha planilha de banco de dados de vaga. Então o agente não vai funcionar, porque ele não tem a vaga que ele quer que eu quero cruzar com o currículo, nem o modelo que serve ele de raciocínio. Então aqui, ó, no Chat Model, eu vou conectar o modelo da OpenAI. Então eu vou digitar aqui. Para conectar então esse modelo, você precisa conectar a sua credencial da OpenAI aqui de desenvolvedor para usar a OpenAI, para usar os modelos do ChatGPT via API. Se você não sabe fazer isso, digita aí no Google conectar conta OpenAI com N8N. Eu ainda não gravei um vídeo aqui para o YouTube sobre isso, porque eu prefiro focar mais na parte estratégica do que na parte operacional, mas dentro do meu treinamento Automatismo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, que eu te explico passo a passo como você vai fazer essa configuração da sua conta da OpenAI, a sua credencial com o N8N. E quando você faz isso a primeira vez, já aparece aqui de forma automática, de forma muito simplificada. Então, eu já conectei aqui a minha conta da OpenAI, vou usar esse modelo aqui GPT 4.1 Mini, que para mim funciona muito bem para esse caso, que eu testei, e que você tem todos os outros modelos da OpenAI que você pode testar também. Então, essa é a configuração que eu tenho que fazer para conectar um cérebro aqui no meu agente. E a outra coisa que eu tenho que fazer aqui é conectar a minha planilha de vagas. Então, eu vou digitar aqui e vou colocar aqui, ó, Sheets, para procurar aqui a ferramenta de planilha. Então, eu já tenho também a minha configuração feita para conectar o Google Sheets e eu vou fazer algumas configurações aqui, ó. A operação vai ser essa daqui, que é atualizar uma linha na planilha, e aqui eu vou escolher, ó, vagas automaticamente. Quando eu faço essa conexão aqui
do N8N com o meu Google Sheets, todas as planilhas que eu tenho já aparecem aqui. Então, a planilha que eu quero configurar aqui é vagas abertas, empresa EA Turbo. E aqui ele também pede qual que é a aba que ele quer que o nosso agente entre em contato. Então, aqui eu vou colocar, eu tenho duas abas, a primeira aba é a de vagas, onde estão as vagas abertas, e a segunda aba é a de análise. Eu vou clicar aqui em vagas. Pronto, fiz a configuração, agora eu vou executar o workflow para ver se está funcionando direitinho. Ó, agora o agente está executando. Por quê? Eu já tenho um modelo de raciocínio configurado nele e eu configurei também a minha planilha de banco de dados das vagas. Pronto, ele soltou o item aqui. Vamos tentar analisar aqui, ó. Ó, ele já fez toda a análise aqui, beleza? Agora eu preciso formatar essa análise para a gente conseguir inserir ela dentro da nossa planilha, para ela sair perfeitinho aqui, ó, vai ficar muito mais fácil da gente interpretar. Então, para isso, eu vou usar aqui um nó de código. Ah, Larissa, mas eu não sei fazer código, eu não sei criar. Gente, eu também não. Eu criei esse código aqui no ChatGPT. Eu falei, ó, ChatGPT, eu estou com um agente que tem esse prompt aqui e ele está retornando mais ou menos isso daqui. Eu preciso formatar esse texto para que ele fique muito mais simples eu inserir na minha planilha, que tem essas colunas aqui. Então, eu preciso colocar cada textinho em cada uma dessas colunas. Você pode fazer um código para mim que eu consiga usar no N8N e resolver esse problema para mim? Pronto, o ChatGPT me entregou um código. E é exatamente esse código aqui que eu vou copiar e eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Então, eu vou adicionar esse nó aqui de código e vou colar o código que o ChatGPT fez para mim e eu vou deixar, se eu não conseguir deixar na descrição, eu deixo nos primeiros comentários desse vídeo. Eu não preciso entender tudo que está aqui nesse código, eu preciso que ele funcione e é exatamente isso que o ChatGPT fez para mim. Percebam aqui à esquerda, né, no output do nosso agente, como que chega a formatação do texto. Agora a gente vai executar. Olha o que esse código é capaz de fazer. Ele transforma esse texto aqui solto, né, para a gente colocar na nossa planilha em um texto quebrado, para entrar certinho nas abas que a gente criou lá. Ó. Então, o nome do candidato, o e-mail, qual que é a vaga, qual que é a pontuação, qual que é a recomendação, qual é a pontuação, qual que é a análise detalhada. Então, fica muito mais fácil e organizado de eu subir aqui na minha planilha de análise de candidatura. Feito isso, a gente está quase acabando a nossa automação e o próximo passo é a gente conectar esses dados aqui que saiu desse nó do código na nossa planilha. Então, eu vou colocar aqui, ó, atualizar uma linha na planilha. Então, aqui eu vou conectar a minha credencial do Google Sheets. A operação é adicionar uma linha. E o que, que eu quero aqui? Ó? Eu quero pegar aqui, eu quero adicionar nessa minha planilha de vagas abertas. A aba agora não é mais essa aba aqui de vagas, é essa aba aqui de análise. E a gente tem que colocar exatamente com o mesmo nome que está aqui, do N8N pegar. E aí ele já puxa automaticamente as abas, ó, nome, e-mail, vaga, pontuação, recomendação. Ah, Larissa, quais dados eu vou colocar aqui? Não sei. Gente, olha aqui na nossa esquerda. O input já saiu pronto aqui para gente. Ó. Então, ó, nome do candidato. Eu vou pegar aqui uma variável, uma expressão. Por quê? Não é sempre Larissa que vai aparecer aqui. Para cada candidato que eu receber, eu preciso que o N8N interpreta e varie esse nome. Então, ó, eu vou pegar essa expressão, e-mail do candidato. Qual que é a vaga aplicada? Opa, não puxou. Agora puxou. Qual que é a pontuação total? Qual que é a recomendação? Qual que é o pontos de formação, pontos de experiência, pontos de habilidade, pontos de diferenciais e análise detalhada. Vamos executar esse step, então? Eu vou zerar essa planilha aqui, para a gente poder executar ela agora juntas. Eu vou executar. Prontinho, ele passou o nome, o e-mail, a vaga, a pontuação, quais são os pontos aqui dentro de cada critério que eu defini, qual é a recomendação e a análise detalhada. Olha que coisa mais fantástica. E para finalizar, eu vou criar um gatilho de resposta automática no Gmail, para que quando ele receba o e-mail, eu já respondo automaticamente agradecendo a candidatura e que em breve eu vou entrar em contato de acordo com o resultado. Então aqui, ó, reply
share message, ou seja, responder uma mensagem. Eu vou conectar aqui a minha conta do Gmail que já está. A operação é responder, qual que é a mensagem aí? Ou seja, qual que é a resposta que eu quero responder. Não vai estar nesse nó aqui, vai estar aqui em cima, ó, lá no nosso primeiro gatilho. Então, já coloquei aqui. Opa, peraí. Pronto. E qual que é a mensagem, então? Vou copiar, vou colar aqui, ó. Obrigado pela candidatura, em breve entraremos em contato atenciosamente. Pronto. E agora eu vou executar esse step para a gente poder testar aqui, ó. Atualizei o meu Gmail e já recebi um e-mail aqui agradecendo pela candidatura e que a análise vai ser feita em breve. Obrigado pela candidatura, ó, 0 minutos atrás. Em breve entraremos em contato atenciosamente. Então, você acabou de criar uma automação que você pode entrar em contato com o RH no geral, principalmente de empresas pequenas, ó, e você vai automatizar o trabalho deles, eles vão ganhar muito tempo. Se você quer ter acesso a esse template pronto para você baixar e subir no seu N8N e só fazer essas pequenas configurações, eu te convido a fazer parte do meu treinamento Automatize esse Lab, onde eu te ensino a criar vários agentes na prática, além desse aqui do RH, e principalmente a gente tem módulos completos de teoria de N8N. Eu te mostro cada uma dessas categorias de nós aqui, eu te ensino o que são agentes, as diferenças que a gente precisa para poder construir prompts que realmente funcionam para agentes. São prompts completamente diferentes do que prompts conversacionais para ChatGPT. E claro, eu compartilho todos os meus templates prontinho para você baixar e só importar, e já aparece aqui dessa forma. Você só precisa fazer pequenas configurações para os seus agentes funcionar. E você pode vender isso de forma muito lucrativa, principalmente aqui nesse tema, para várias pessoas que trabalham dentro do RH. Então, o link está aqui na descrição desse vídeo. Já deixa o seu like para esse material alcançar o máximo de pessoas possíveis.